Bom, pessoal, estamos aqui com o missionário Odair Leal, que atua em Palhoça, Santa Catarina. E hoje a gente vai conversar com o pastor Odair e com o missionário Odair e vamos entender um pouquinho como é que tem sido a vida, o chamado, o que Deus tem feito através dele e também na vida dele. Boa noite então, meu irmão. Tá no carro aí então, é? Boa noite, meu querido. Primeiramente é uma honra poder servir aos amados, contar um pouquinho dos feitos do Senhor, né? Amém. Daquilo que Deus tem feito, né? Amém, amém. Através da nossa vida, da minha vida, da vida da minha esposa, né? Sim, sim, sim. Legal. Odair, a gente tem conversado aí pelo fato de você morar em Palhoça, Santa Catarina, né? Que é a cidade que eu tenho dois filhos, meus dois filhos mais velhos moram nessa cidade e foi assim que a gente se conheceu. Sim. Eu quero começar perguntando aí qual é a igreja que o irmão pastoreia, há quanto tempo está nessa igreja aí, e a partir daí a gente vai avançando na nossa conversa, né? Ok. Então, primeiro, né? O meu nome é Odair José Leal Correia, né? Não sou cantor, né? Sou missionário da Junta de Missões Nacionais, juntamente com a minha esposa. Nós estamos aqui, fazemos parte do quadro da Junta de Missões Nacionais desde 2014. E Sim. estamos aqui na cidade de Palhoça, na plantação e revitalização de igreja. E Uhum, estamos pastoreando aqui a Igreja Batista em Alto Aririú, que é um bairro uhum, da cidade da Palhoça, né? Onde a gente assumiu essa igreja em 2015, né, com o foco de revitalização. sim. Hoje ela já não é mais revitalização. Hoje nós já estamos digamos, num patamar que estamos já plantando outras 3 igrejas aqui Ô, em glória. outras localidades aqui. Um bairro aqui da Palhoça, o Pontal. Daí estamos lá em São Lugero, na cidade de São Lugero, né, próximo de Tubarão, e na cidade de Bom Retiro, aqui na Serra Catarinense também, com outro projeto de plantação de igreja. Como é que foi a sua chamada? Como é que aconteceu, né, do senhor decidir, ó, vou largar tudo, vou fazer missões? Já era casado, não era casado ainda? Como é que foi Então, essa... amado, daí depois do batismo, né, ali inteirado na igreja, o pastor Cláudio Andrade saiu da igreja, porque daí a igreja já tinha um pastor titular, que é o saudoso pastor Sérgio Salmin, e ele estava começando o ministério de missões na igreja. Daí Uhum, ele me chamou e disse: Odair, eu quero que você faça parte do ministério de missões, porque eu uhum, vejo que você tem o dom e característica que Deus está te dando para você trabalhar na área de missões. E eu vou uhum, investir na tua vida na área de missões. Daí eu disse: eu não sei de nada, mas eu quero aprender. Daí eu comecei a fazer parte do Ministério de Promoção Missionária na igreja, de promotores, né? uhum, E daí, em 97 para 98, teve um proclamai da Junta de Missões Mundiais na PIB de Curitiba. Daí o pastor Salmin disse: ó, vou te mandar para lá, você vai participar para ter a capacitação para você começar a ser um mobilizador, porque o Serginho tá saindo do ministério e vai ficar você. Eu disse: então, uhum, beleza. Daí eu fui, a igreja me mandou lá para a PIB de Curitiba, né, para participar do Proclamai, e ali participei das oficinas, conhecendo, interessado, com o coração queimando por missões já, né? uhum, Daí, no culto de fechamento, no sábado à noite, né? Um missionário da Junta de Missões Mundiais, e ele fez o apelo lá na frente que Deus estava levantando novos vocacionados para ir para o campo missionário. uhum. E daí ele chamou lá para frente. E eu saí lá do banco lá e fui lá para frente, me ajoelhei lá, chorei, clamei a Deus, de eis-me aqui, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero fazer parte daquilo que o Senhor já está fazendo, né? E daí, no final, daí esse missionário chamou cada pessoa e falou: ó, chega na sua igreja e conversa com o seu pastor local, porque Sim. você teve a chamada missionária para a igreja investir em vocês. E deixou o número de telefone da Junta de Missões Mundiais ali para a gente entrar em contato. E daí eu voltei para Pibelapa lá e relatei ao meu pastor. Daí o Sérgio Salmi: não, então agora a gente vai te capacitar. E eu comecei ali. Daí perguntei pro Sérgio Salmi, pro pastor na época: mas quando que eu vou pro campo missionário? Ele disse: não, tem uma preparação, Deus vai estar lapidando você. Não vai ser agora, mas Deus já tem a data e o dia que você vai para o campo missionário. Mas primeiro Sim. ele vai te lapidar aqui na igreja local. Aham. Primeiro seminário teu é a igreja local. Então o chamado, na verdade, ele foi primeiro um reconhecimento por parte da liderança,
Aí a liderança Isso. começou a te encaminhar, te colocar dentro do movimento missionário, e aí quando tu viu, já estava com o coração cheio de missões. Isso. E daí, a partir daí, eu comecei a se interessar mais por missões, pesquisava os campos. Daí o pastor Sérgio Salmin me deu 3 livros que falavam sobre missões. Leia esses livros aqui. E daí surgiu que a igreja me colocou para me fazer o CIEM da Junta de Missões Mundiais, Centro de Integrado em Missões, Uhum, capacitação, 2 anos e meio de missiologia. 2 anos e meio, né, nessa uhum, capacitação aí para missões. E a igreja começou a me mandar em viagens missionárias. Fui participar de uma viagem missionária na Ilha do Mel, depois sim. fui participar, fiquei uma semana com o Igor Chamura, que trabalha com o cigano em Curitiba. Daí voltei para a igreja, de novo para a igreja local e ali desenvolvendo projetos missionários, né? Daí foi aonde Deus mandou a minha esposa, né? A minha esposa se converteu na Assembleia de Deus, mas não ficou lá e foi para Batista porque o irmão dela era baterista na Igreja Batista. Daí chegaram lá, o pastor já começou a discipular a minha sogra e a minha futura esposa, né? E Sim. daí a gente começou a se conhecer no coral da igreja e nos projetos da igreja de missões. E daí a igreja convidou a minha esposa, o pastor investiu na vida dela, mandou ela para Fabapar, Olha para a só. Faculdade Teológica Batista do Paraná, para ela fazer um curso de ministério infantil por 1 ano. A igreja Uhum. pagou, ela foi e fez, né? E nesse Isso desenrolar, daí presencial lá. isso, presencial. Daí a gente começou a namorar, né? O pastor ali abençoou nosso namoro e ele disse: Ó, o namoro de vocês não é namoro, é casamento, porque Deus está unindo vocês para mandar vocês para o campo missionário. Né? E daí a gente começou, ela virou promotora de missões da igreja também. E daí ela teve a chamada dela indo da igreja para casa, onde debuiou água aquele dia, chuva, e ela foi de volta da igreja para casa, e é onde Deus falou para ela, ó, eu tô te chamando, você vai trabalhar especificamente com criança, você vai servir na obra com o esposo que eu tô te dando. Vocês vão Olha me só. servir. Claramente para ela. Pastor, em algum momento a gente sempre tem aquela experiência de, agora, né, só Jesus mesmo. Ou às vezes é num processo de conversão, às vezes é numa luta muito grande que Deus vem e faz um milagre. Qual é a experiência que o irmão tem, assim, de um agir assim visivelmente sobrenatural de Deus, que quando isso aí passou, o irmão disse assim: poxa, se Deus não tivesse colocado a mão aqui, isso não teria acontecido. Ou, sei lá, alguma pessoa que se converteu, alguma situação difícil que vocês passaram e que Deus deu um livramento para vocês. Não sei, algo que marcou a vida do irmão aí. Assim, amado, tem vários, né, que eu poderia contar aqui, mas eu vou resumir em um Uhum, que marcou a minha vida, a vida da minha esposa, da nossa família. Tem vários na saúde física. Deus ele tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem agido poderosamente. Mas eu vou contar uma conversão, a primeira conversão, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus aqui, através do macarrão miojo. Fui no supermercado comprar miojo para minha filha e para o meu filho, né? E daí cheguei, tinha um moço olhando o macarrão, né? O miojo ali, cheio de tatuagem, aqueles alargador na orelha, piercing no nariz. Daí eu cheguei próximo ali, né? E daí puxei papo com ele, né? Daí eu disse, pá, cara, tenho que me esforçar hoje para comer uma picanha. Daí ele olhou para mim e disse, o meu miojo é sabor picanha, né? Eu disse, isso mesmo. Daí começamos a conversar sobre o macarrão ali, né? Daí eu perguntei qual era o sabor que ele gostava, né? Daí ele falou, eu gosto de tudo, é a comida que eu mais gosto, tal. Eu disse, meus filhos também gostam, tal. E daí eu perguntei, você é aqui do bairro? Ele, sim, eu sou, eu moro aqui atrás do mercado, inclusive, e tal. E daí puxei assunto, conversei com ele ali, né? Daí perguntei se ele tinha família ali. Não, meus pais moram aqui, meus irmãos, somos tudo daqui, criado aqui e tal. Eu disse, beleza. Daí ele falou para mim, pelo jeito você deve ser um pastor, alguma coisa assim, religioso, né? Daí eu falei para ele, eu sou servo de Deus, cara. E daí eu falei para ele, mas eu posso, porque daí eu carrego uma bolsinha do lado com folhetinhos, né? sim.
Daí eu disse, ó, posso te deixar esse folhetinho para você ler de Jesus? E ele, pode sim, mas eu não ligo para essas coisas aí. Nem sei se Deus existe. Eu disse, então, beleza. Mas posso deixar? Leia. Leia se você, um tempo que você tiver, dê oportunidade para sua vida, que eu creio que Deus quer mudar e transformar, e Ele tem um propósito para você. Daí ele ficou me olhando, daí ele disse, a qual igreja você é? Eu disse, eu tô chegando agora aqui na cidade, é primeiro dia meu aqui no bairro, tal. Daí eu disse, mas eu vim para cuidar ali da igreja batista aqui do bairro. Ele, a igreja ali eu conheço. Ela começou do lado da minha casa, quando nós era criança pequenos, os nossos pais levavam nós ali. A gente participava, tal, ali, eu me lembro que eu cantava musiquinhas. Mas enfim, daí a igreja saiu dali, nós nunca mais fomos. E o pai com a mãe nunca mais nos levou. Daí eu falei para ele, então, quero fazer um convite para você. Domingo agora vai ser o primeiro sermão meu que eu vou estar pregando na igreja. Eu gostaria de te ver lá como o primeiro convidado meu. Ele mas ninguém vai me receber, cara. Eu uso boné, tô cheio disso, daí tenho preconceito. Daí eu falei para ele, eu te garanto que tu pode ir do jeito que você tá, cara. É como Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Falei para ele. Eu disse, Jesus pode te dar uma vida nova, sem o preconceito. Daí ele falou, então vamos ver se eu vou. Daí eu disse, mas eu vou orar para você ir, ele. Então ora. Daí eu disse, já vou orar agora aqui, antes de eu ir, eu quero orar por você. Não, pode orar, mas eu não acredito. Eu disse, então tá bom, orei por ele ali, né? Daí fui embora, né? Daí no domingo, né, a igreja, né, não tava cheia, porque não tinha quase ninguém, né? Sim. Daí foi o primeiro culto, né, ali, o culto de apresentação, né, ali para os irmãos, tal, ali para umas outras pessoas que foram ali, mas enfim, só foram aquele dia, nunca mais apareceram. E daí, quando tava rolando o primeiro louvor, o Christian chegou. O Christian chegou lá, foi no culto, cara. Daí foi lá na frente, e daí eu peguei e ministrei aqui, o primeiro sermão meu na igreja, chegando ali, né? Sim. Eu ministrei sobre a passagem lá de Jacó, no Vale de Jaboque. Uhum. E daí, no final, eu fiz apelo, o Christian foi lá na frente. Eu quero Jesus. Daí eu orei com ele ali, daí falei, posso ir na sua casa para te conhecer melhor essa semana, tal. Pode ir. Daí marquei com ele, fui na casa dele, ele me apresentou para os pais dele, conhecia os pais dele, né? Uhum. Daí ali eu convidei ele para fazer o discipulado de João, né? Os 3 passos, relacionamento discipulador 1, 2 e 3. E ele, vou fazer. Daí nesse meio termo, os pais dele, não, nós queremos fazer junto para nós conhecer mais da palavra. Esse daí, amado, esse daí. Top. Amado, daí comecei a fazer o discipulado com o Christian, com o irmão Luciano e com a irmã Patrícia, que são os pais deles, né? Olha que benção. Enfim, nesse inteirinho, daí ele falou, pastor, eu tenho esses alargador, essas coisas tal, e daí eu já fui vendo que Jesus foi fazendo a mudança na vida dele, né? Sim. Daí ele falou, pastor, vou tirar esses negócios. Eu disse, cara, se Deus tá mandando você fazer, vai e faz. Daí ele foi, fez uma cirurgia, tirou carne da bunda para colocar nas orelhas. E para tampar o nariz aqui, os buracos que tinha de coisa. Daí fez uma cirurgia só. Daí ele chegou e falou para mim, no meio do estudo ali, quase terminando o Evangelho de João, né? Pastor, eu estou incomodado com uma coisa, eu trabalho numa empresa que eu tenho que mentir. E a Bíblia, o Senhor tem me mostrado que a mentira não é de Deus, é do diabo. E esse emprego está me incomodando. E eu não me sinto mais feliz lá. Daí eu falei para ele, Christian, você crê que Jesus pode te dar um novo emprego sem você precisar mentir? Ele, acredita, eu creio. Eu disse, então peça a conta, saia de lá. E ele foi e pediu a conta. No outro dia, o Luciano com a Patrícia foram em cima de mim. Ô, pastor, o que é isso? Ei, missionário, o que é isso? Você mandar o nosso filho sair do emprego se ele era uma ajuda nossa em casa? Daí eu disse, calma, irmãos, Deus está fazendo uma obra maravilhosa na vida dele e na vida de vocês. Deus está mudando. Agora vocês não estão vendo, mas vocês vão ver lá na frente. Daí eles se acalmaram, daí a gente continuou ali. Daí o Christian saiu do emprego, daí eu terminei os estudos, resumindo com os 3. Daí batizei os 3 numa vez só. O Christian, o pai e a mãe desceram as águas.
Daí o Christian conseguiu um emprego, né, na Tirol, para trabalhar no mercado aqui, para repor os produtos nas grândulas. Sim. Daí, hoje o Christian se tornou supervisor da Tirol. Olha só. E não precisa mentir. Não, e o Christian também hoje é músico na igreja e ele dá aula de violão na igreja. E daí, ele tinha uma namorada também, que era do mundão, daí eu chamei ele e falei, Christian, essa guria aí não é pra você, cara. Deus tem uma pessoa dele pra vocês viver os propósitos de Deus junto. Daí, ele pensou, então eu vou largar. Eu disse, larga, fala, desmancha esse namoro aí, que não é de Deus, cara. Não é de Deus pra Sim. você, essa guria vai te afastar dos caminhos do Senhor. Daí ele foi e terminou o namoro, cara. Mas que Terminou com a barbaridade. guria. Cara, e daí eu já estava trabalhando, daí a Helena na igreja, né, se tornou minha promotora de missões, daí os dois se conheceram ali, agora na pandemia, em 2020, eu fiz o casamento dos dois, eles noivaram e casaram. E hoje Brincadeira. já nasceu o filhinho deles, então eles estão servindo a Deus ali na igreja. Bom, Isso é um dos sobrenatural de Deus.